A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Que o nosso Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos. Amém? Igreja do Senhor, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obediência. O nosso tema de hoje é obediência. Vamos aqui para o nosso texto base, que se encontra no livro de João, capítulo 14, verso 15, que diz assim a palavra do Senhor: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amém, irmãos? Somente esse versículo. Glória a Deus. Nosso tema hoje é a obediência que brota do amor. Igreja do Senhor, quando Jesus pronunciou essas palavras, era a noite antes da cruz. Ele estava no cenáculo preparando os discípulos para sua partida. Não era um discurso frio, era uma conversa de despedida, carregada de amor, de cuidado e advertência. Ali ele disse algo profundo, né? Ele disse algo simples e também confrontador. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Jesus não está falando de um amor emocional. Ele não está falando de um amor teórico. Ele está falando de um amor que muda a forma como nós vivemos, um amor que produz obediência. Hoje, o Espírito Santo quer nos levar a entender que a verdadeira obediência nasce do verdadeiro amor. E que amar a Cristo não é apenas cantar, sentir ou falar, é responder aos seus mandamentos com o coração, com a nossa vida, com atitudes, né? Vamos caminhar juntos por essa verdade. Irmãos, o amor a Cristo é a base de toda a obediência. Jesus, ele não disse: se vocês forem fortes, guardarão meus mandamentos. E também ele não disse: se vocês tiverem conhecimento, guardarão meus mandamentos. Pelo contrário, ele disse: se me amais. A verdadeira obediência não nasce do medo, não nasce da pressão religiosa, não nasce da lei. Né? Porque muitos hoje em dia obedecem a Deus, apenas buscam viver de acordo com a vontade de Deus apenas por terem medo. Eu tenho medo de ir para o inferno, então eu vou obedecer só porque eu não quero ir para o inferno. Eu vou fazer isso, fazer aquilo só porque na minha igreja o meu pastor quer que eu faça assim. Não, a verdadeira obediência, ela nasce do amor. Você obedece a Deus verdadeiramente quando você o ama verdadeiramente. Há pessoas que tentam obedecer apenas por costume, por tradição, por imposição. Só que essas pessoas, elas logo se cansam. Elas não permanecem, elas sempre acabam retrocedendo. Há pessoas que tentam obedecer apenas porque lhe é imposto aquilo. Mas quem obedece porque ama, esse continua, esse consegue perseverar. A obediência que agrada a Deus não é motivada pela força da nossa carne, mas é pela gratidão do nosso coração. Quando nós lembramos o que Cristo fez na cruz, quando nós lembramos de onde Ele nos tirou, quando nos lembramos da graça que nos alcançou, obedecer deixa de ser um sacrifício e passa a ser um privilégio. É como alguém que ama uma pessoa profundamente. Ela quer agradar, ela quer honrar, quer cuidar. O amor muda até mesmo a vontade. Às vezes nós queremos fazer algo, mas se não vai agradar essa pessoa a quem amamos, nós acabamos que deixamos de fazer, não fazemos. Se o amor ele não muda o comportamento, então esse amor não é verdadeiro.
E o que eu quero dizer com mudar o comportamento? Quando você ama a Deus verdadeiramente, você sabe que o pecado entristece o coração de Deus. Então, se nós temos práticas ao qual entristecem o Espírito Santo, nós vamos deixar essas práticas, nós vamos deixar estes pecados. Por quê? Porque nós verdadeiramente amamos Ele. Agora, quando nós obedecemos apenas porque nos é imposto algo, nós não conseguimos deixar. Pode ver essas pessoas que sempre estão caindo no mesmo pecado, pecados repetitivos, peca, vai lá, pede perdão a Deus, mas no dia seguinte está pecando de novo. Essa pessoa não ama a Deus verdadeiramente porque ela não consegue. O amor, Igreja do Senhor, o amor, ele é algo poderoso. O amor, ele muda histórias, ele muda atitudes, ele faz coisas inefáveis na nossa vida. Então, quando nós amamos a Deus, nós conseguimos deixar as práticas que o desagradam de lado. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos aprender é amar ao nosso Deus acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer coisa. Porque quando nós verdadeiramente o amamos, nós verdadeiramente o obedecemos. Amém, meus irmãos? Os mandamentos de Jesus, eles não são um fardo, mas eles são um caminho de liberdade. Muita gente vê os mandamentos como uma prisão espiritual, mas os mandamentos de Jesus não são caminhos de obrigação, de prisão. Não, são caminhos de vida. Ele não nos ordena para nos limitar, mas sim para nos proteger, porque Ele sabe, e nós também sabemos, qual que é o final de uma vida de pecado. Então, quando Ele nos ordena ali os seus mandamentos, Ele está ali nos instruindo para que a gente tenha liberdade, para que a gente consiga herdar a vida eterna ao lado do nosso Deus. Então não são caminhos que nos direciona para nos impedir das coisas, mas sim para nos guardar. Quando Ele diz perdoa, é para nos libertar da prisão da mágoa, porque muita gente não consegue perdoar o seu próximo, liberar perdão. Só que nós temos que entender que se nós não liberarmos perdão, da mesma forma não nos será liberado perdão. Se nós não perdoamos o nosso próximo, o nosso Deus também não nos perdoa. Quando Ele diz ora, é pra gente manter o nosso coração sensível e vivo. Porque a oração é a nossa comunhão com Deus. É através da nossa oração que nós temos intimidade. Quando o Senhor Jesus diz para nós vigiarmos, é para que a gente não caia nas armadilhas. Porque o inimigo está sempre tramando algo, está sempre preparando armadilhas emboscadas para nós. Por isso a importância de nós vigiarmos. Quando o Senhor Jesus disse, toma a tua cruz, é para crucificar aquilo que nos destrói. Porque tem muitas coisas que nós achamos que é bom, mas aquilo acabará nos destruindo. E quando o Senhor Jesus diz, segue-me, é para nos conduzir ao melhor que Ele tem. Então, obedecer a Cristo não é perder a vida, é encontrá-la. É descobrir um caminho seguro em meio ao caos deste mundo. Quem obedece anda na luz. Agora, aquele que não quer obedecer, esse anda nas trevas. Então, meus irmãos, a obediência, ela produz intimidade com Deus. Jesus disse algo poderoso no mesmo capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse versículo é o 21, aqui do capítulo 14. Muitos querem sentir Deus, mas não querem obedecer. Querem a manifestação sem ter submissão ao nosso Deus. Querem revelação,
querem os dons, querem ser usados, mas não querem uma mudança de vida. Jesus, ele diz: eu me revelo àqueles que me obedecem. Né? Em outras palavras, obediência abre caminhos espirituais, obediência atrai a presença de Deus, obediência nos traz a revelação, a obediência aprofunda a nossa intimidade com o Senhor. Não é que Deus ame mais quem obedece, é que quem obedece está mais alinhado para perceber, para ouvir e para experimentar mais de Deus. Porque a desobediência, ela cria uma distância, ela cria uma barreira entre nós e o Senhor, enquanto a obediência nos aproxima mais do Senhor, nos aproxima mais do nosso Deus. Amém, meus irmãos? E nós também temos o Espírito Santo. É muito importante nós carregarmos o Espírito Santo em nossas vidas, porque ele é a força que nos capacita a obedecer. É o Espírito Santo que nos ajuda. Jesus, ele não apenas disse: guarde meus mandamentos. Ele também prometeu: eu vou enviar o Consolador. Por quê? Porque ele sabia que nós não conseguiríamos obedecer sozinhos. A vontade da carne, ela sempre será contrária à vontade de Deus. A obediência, ela não brota naturalmente do coração humano decaído. Por isso que o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos convence, ele nos lembra da palavra, ele nos fortalece, ele nos sustenta nos momentos de tentação. A obediência, ela não é obra da carne. A obediência, ela é um fruto do Espírito. Então, quanto mais cheios do Espírito, mais sensíveis à voz de Deus e mais empoderados para obedecer nós ficamos. Por isso, o cristão, ele precisa ter o Espírito Santo na vida. Aquele que não carrega o Espírito Santo na vida, ele não consegue obedecer a Deus, ele não consegue ter intimidade com Deus, ele vive uma vida espiritual decaída. Portanto, se você não tem a presença do Espírito Santo na sua vida, comece a orar, comece a se consertar para que o Espírito Santo habite em você. Porque precisa de conserto, né? O Espírito Santo, o próprio nome dele diz, ele é santo. Ele não habita em casa suja, em casa desorganizada. Então, se nós estivermos em pecado, se nós não estivermos buscando todos os dias o Senhor em oração, buscando melhorar, buscando nos santificar, se nós não formos libertos, o Espírito Santo, ele não habita na nossa vida. Ele não habita em nós. Portanto, se tiver que consertar, se conserte e tenha o Espírito Santo na sua vida, porque ele é essencial. Ele é crucial na vida do crente. Glória a Deus. Irmãos, a obediência, ela é uma caminhada diária. Ela não é um evento. Obedecer ao Senhor não é um ato isolado. É uma vida inteira de entrega. Não é obedecer quando nos convém. Não é obedecer quando as pessoas estão vendo. Não é obedecer quando faz sentido. Quando nos dá na telha, eu vou obedecer nisso daqui, porque esse aqui eu acho que dá para eu fazer. Não, é obedecer sempre. Tem momentos em que obedecer implica renúncia. Tem momentos não. A nossa vida é uma vida de renúncia constante. É todos os dias, todos os momentos, em tudo. Né? Obedecer ao Senhor vai nos obrigar a deixar algo para trás. Obedecer ao Senhor vai confrontar a nossa própria vontade. Porque a nossa vontade é uma, só que a vontade de Deus não é a mesma que a nossa. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Então, se nós decidimos obedecer ao Senhor, nós vamos ter que renunciar a muita coisa. Nós vamos ter que deixar muita coisa para trás. Isso vai confrontar as nossas vontades, o nosso querer. Mas toda vez que a gente diz sim para Jesus, a gente está dizendo não para aquilo que nos afasta dele. A obediência constante, ela molda o nosso caráter. Ela purifica a nossa alma. Ela aperfeiçoa a nossa fé. E ela nos aproxima de Cristo. Portanto, o cristão que quer ter uma vida de intimidade com Deus, que quer carregar a presença do Senhor na sua vida, ele não pode ser rebelde. Ele precisa obedecer a Deus, porque muitos não querem obedecer. O Senhor pede algo, não faz. O Senhor manda fazer algo, não faz. O Senhor fala, para de fazer isso, não obedece, é rebelde. São casas rebeldes. E casa rebelde, o Senhor não tem parte com ele. Por isso a importância de viver uma vida de obediência ao Senhor. Eu sei que muitas vezes o Senhor vai nos pedir coisas que aos nossos olhos parece que não vamos conseguir. Mas aquele que está com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o coração aberto diante do nosso Deus, disposto a fazer o querer a vontade dele, o nosso Deus, ele nos ajuda. Só que nós precisamos querer obedecê-lo, nós precisamos nos esforçar. Vai ter coisa que o Senhor vai pedir que vai ser difícil, mas aí vem as nossas prioridades. O que é prioridade para mim? É fazer a minha vontade, fazer aquilo que eu gosto, ou ouvir a voz do meu Deus e obedecer o que Ele pede? Porque tudo que o Senhor ele nos pede é para o nosso bem. Por mais que a gente não entenda, é para o nosso bem, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que é bom para nós. Ele sabe aquilo que vai nos ajudar, Ele sabe aquilo que vai nos atrapalhar na nossa caminhada. Então, tudo que Deus pede, nós precisamos obedecê-lo, fazer a vontade do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus, Ele diz para nós, se vocês me amam, obedeçam. A obediência, ela é a linguagem visível do amor. Ela é a prova prática de que Ele é o Senhor da nossa vida. Não é sobre perfeição, é sobre direção. É sobre decidir obedecer, levantar quando cair e continuar caminhando. Então, o Espírito Santo ele nos chama a renovar o nosso amor e a nossa obediência a Cristo. Ele chama aqueles que estão distantes. Ele restaura aqueles que caíram, Ele desperta aqueles que esfriaram, Ele fortalece cada vez mais aqueles que lutam. Mas tudo isso depende de nós, da nossa obediência. Jesus quer vidas obedientes. Ele não quer apenas corações emocionados, sabe? Pessoas emocionadas, não. Ele quer decisão, não apenas sensação. Hoje nós podemos dizer que nós amamos ao Senhor e porque nós o amamos, nós o obedecemos. Então, Igreja do Senhor, seja obediente. Seja obediente porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. Como eu falei aqui, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele tem o de melhor para nós. Só que o Senhor, Ele não é invasivo. Ele não nos obriga. Porque nós temos o livre-arbítrio. Ele deixa que a gente escolhe. Se a gente escolher obedecer ao Senhor, Ele fará grandes coisas na nossa vida. Agora, se a gente escolhe desobedecer, nós perdemos a presença dEle. Então, que eu e você aprenda a cada dia obedecer o Senhor, estar debaixo da tua vontade, estar debaixo do teu querer, fazendo aquilo que lhe apraz, fazendo aquilo que lhe agrada.
porque nós devemos agradar o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. Amém, igreja? E essa é a meditação que eu quero deixar aqui para os meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Tremendo. Neste momento nos colocamos diante de Ti com um coração humilde e sincero, reconhecendo, Senhor, que muitas vezes nossa vontade fala mais alto do que a Tua. E por isso, Senhor, eu quero neste momento Te pedir, nos ensina, Senhor, a ser obedientes, nos dá um coração sensível à Tua voz, uma mente renovada pela Tua palavra, e nos dá, Senhor, forças para dizer sim ao que Tu queres, mesmo quando nós não compreendemos totalmente o caminho. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos corrija quando necessário, nos lembre das Tuas instruções e produza em nós o desejo profundo de agradar ao Senhor. Tira de nós toda teimosia, todo orgulho, toda resistência. Coloca em nosso interior a mansidão de Cristo, a submissão do Filho ao Pai e a disposição de andar na Tua luz todos os dias. Que a nossa obediência não seja por obrigação, mas por amor a Ti. Porque Jesus disse que se nós o amássemos, nós guardaríamos os Seus mandamentos. E é isso que nós queremos, Pai, Te amar com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com o nosso viver. Conduz, Senhor, os nossos passos, guarda o nosso coração e faz de nós alguém que Te obedece com alegria. Que a nossa vida venha Te honrar em tudo, meu Senhor. Assim eu oro e já Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Deus, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus e até a próxima.